Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz. E vocês sabem que eu sou fanática por uma boa fantasia. Mas, nos últimos tempos, confesso que um novo estilo de livro começou a pegar no meu coração, que são os aliens. Tudo bem que não é uma ficção científica, tipo Star Wars, porque senão eu não... que ele tem sim uma pegada ali de fantasia, porém no espaço. E esse é um estilo de leitura que está ganhando cada vez mais espaço no meu coração. Tanto que talvez eu tenha tido uma ideia para um livro sobre... com Aranha Reverso ainda, que esse é um universo que eu não explorei, mas ele ainda tá aqui, ó, no forninho. Se um dia ele for escrito, vai ser daqui 3 anos, porque eu tenho uma série que eu me recuso a adiar mais. Mas o importante é que ela tá aqui, ó, cozinhando. Mas hoje, né, pensando nesse universo de aliens, eu decidi separar pra vocês as minhas séries favoritas. Começando com uma queridinha que é a Agência Prime, da Regina Bell. Eu tenho tanto um ranqueando quanto vale a pena ler sobre, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, onde eu falo sobre cada livro especificamente, exceto talvez os últimos 2, 3, porque ela ainda tá lançando às vezes. Então eu achei que tinha acabado, porque tava no 10. Eu falei, 10 é um número redondinho pra você parar, né? Ela lançou mais 3. Então talvez, assim, um dia eu faça uma atualização desses vídeos, mas aí eu vou esperar um pouquinho mais pra, sei lá, ela chegar no 20. Eu não duvido que isso aconteça, tá? Porque tem muito alho. Mas continuando, gente, sobre o que é esse mundo. Aqui é um universo que está amplamente ligado uns aos outros, mas ainda existem planetas primitivos. O que eles são? Eles têm as suas tecnologias, mas eles ainda não conseguem alcançar os céus. Tipo nós. Nós somos, pra eles, planetas primitivos. Porque muitas vezes a gente pensa em primitivo, o nosso primitivo, mas pra eles... nós somos primitivos, entenderam mais ou menos como é. Mas nesse mundo, né, os humanos, eles têm já poder de navegar pelo espaço, eles já estão espalhados pelo mundo, e nesse universo existe a Agência Prime, que é nada mais, nada menos que uma agência casamenteira entre aliens primitivos e aliens mais tecnológicos, sempre sendo humanos. Embora, assim, alguns livros eles não foram pegos de aliens primitivos, mas a gente passa um paninho. Mas vamos lá, gente! Cada livro vai contar sobre um alien específico com a sua humana. E por mais que no livro tenha um nome de espécie, acaba que a gente faz uma ligação com criaturas místicas. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto, porque ele tem um pezinho na fantasia. É como se fosse uma fantasia tecnológica. Então a gente vai ter Homem-Lagarto, a gente vai ter Naga, a gente vai ter Minotauro, a gente vai ter Dragão, a gente vai ter Dríade, a gente vai ter Sereia, a gente vai ter Incumbos, a gente vai ter um monte de coisa. Para algumas pessoas pode parecer um pouquinho estranho alguns livros, de fato alguns casei com o Homem-Gato, pra mim não desceu, não gostei, me senti desconfortável. Mas, entretanto, todavia, existem muitos outros livros muito interessantes e uma das coisas que eu acho mais legal é como, pelo menos na maioria dos livros, existe toda uma história política por trás. A Regina Bell, ela é muito criativa nesse quesito. Ela cria, assim, uns problemas totalmente diferentes. Então, os vilões às vezes são indústrias farmacêuticas, conglomerados, e é sempre um casamento que vai ajudar a resolver esse problema. Seja esses que eu citei, seja guerra. É uma coisa assim que eu achei muito legal, muito divertido. Cada livro traz um universo totalmente novo. As histórias dificilmente são ligadas umas às outras. Algumas são totalmente soltas. Outras têm pequenas ligações, como por exemplo, é irmã de uma outra personagem. Nesse livro citaram um casal do primeiro como um grande sucesso. Existem 3 livros que são intimamente ligados, que acontecem no mesmo planeta, que é um planeta onde existem várias criaturas diferentes, mas esse é só. Então é uma série muito divertida, é uma série muito diversa, uma série não só de aliens, mas de humanas também. Eu achei maravilhoso, sabe? Tem o que estranho? Tem o que é estranho, mas a história é incrível. Eu comecei a ler, eu vou assumir pra vocês, esperando o Hotzão Estranho. De repente, gente, eu tava mais interessada na história do que no Hotzão Estranho. E nem era tão estranho assim. Então, a Regina Bell, ela
assim, ganhou meu coração. Tanto que não vai ser a última vez que ela vai aparecer por aqui. A minha próxima dica pra vocês são Filhos do Acordo, da Thaís Lopes. Também, gente, figurinha carimbada aqui no canal, tô sempre falando dela. Ela escreve fantasia maravilhosamente bem, mas ela também escreve maravilhosamente bem livros de Alien. E Filhos do Acordo, pra, assim, é o ápice quando o assunto é esse. Na minha humilde opinião. E aqui, a gente já tem humanos que não fazem ideia que existem aliens lá fora. Nesse universo existe o Acordo, que são algumas, tipo a ONU dos planetas. Então tem uma série de regras de como agir com esses planetas que não fazem parte do Acordo. Porém, obviamente, né, eles não estão obedecendo e muitas mulheres estão sendo abduzidas da Terra. Logo no primeiro livro, uma dessas humanas monta uma força-tarefa para acabar com essa coisa de abdução. E cada livro é com um alien diferente, com uma humana diferente, mostrando como humanas são superiores aos aliens muitas vezes e tentando resolver esse problema. São 7 livros. Os aliens ali não são tão esquisitos como, por exemplo, os da Agência Prime, são tipo humanos coloridos. Então, se você não se sente muito confortável em ler, por exemplo, um dragão, essa é uma ótima oportunidade para você conhecer, porque são humanos, corzinha diferente. Tem um que é esquisitinho só, que é o 6º livro. Mas até lá, gente, você já abraçou a história, você vai estar tão curiosa pra saber sobre esse personagem que você vai falar, tipo, nem ligo que ele tem pele de jacaré, assim, eu só quero ler. Mas não é só esses livros que eu vou indicar pra vocês, porque a Thaís, ela decidiu lançar uma nova série nesse universo. Porque, obviamente, os aliens malvados, eles não vão parar por aí. E dessa vez a gente vai conhecer o lado obscuro da lei. Então, os Filhos do Acordo são os aliens que trabalham pro lado do Acordo da ONU. E Filhos do Acordo Eclipse, a gente vai conhecer contrabandistas, informantes, pessoas obscuras. É uma série que passa anos depois, então a gente vai ter ainda algumas personagens recém-abduzidas, mas a maioria são humanos que elas já estão ali, elas já construíram o seu nome ali, elas já sabem sobreviver e elas vão encontrar o seu alien. É uma história que ainda não mostrou qual é o real problema, quer dizer, mostrou, né? Mas não se aprofundou muito. Eu já li 3 dos 4 livros lançados, tenho que corrigir isso no Kindle, e eu estou amando. Mas diferente de Filhos do Acordo, aqui os aliens eles são um pouquinho mais esquisitos. Então eles têm 2 brinquedos, tentáculos, um pouco mais esquisito, mas infinitamente mais interessantes. Eu vou assumir pra vocês. Querendo ou não, eu acho que a história é mais bem desenvolvida, porque Filhos do Acordo já faz muitos anos que a Thaís lançou e, obviamente, ela evoluiu, então a escrita, as criaturas, o enredo vai evoluir também, mas não é aquela coisa tipo, ai, Filhos do Acordo é ruim. Não, quando você pega as 2 séries e compara, você vê claramente que uma é mais madura que a outra, mas não que a outra é ruim, sabe? Você consegue ver que a autora evoluiu. E acontece isso, gente, é algo completamente normal. Vão ser mais ou menos uns 6, 7 livros de Filhos do Acordo Eclipse. E a Thaís, ela ainda vai lançando, tá? Ela lançou o 4º recentemente, e eu acho que ela lança mais um ainda esse ano. E é isso, gente. Essa história é maravilhosa, dei uma chance, bem divertida. E o próximo nós vamos conhecer a série Os Cleicianos, da Victoria Eveline. Aqui a gente vai conhecer um mundo onde mulheres são escassas, tem uma cultura de casamento muito bizarra, muito esquisita, mas assim, focado sempre em reproduzir e tentar salvar a espécie. E tá todo mundo meio desesperado a ponto de começar a abduzir humanas e fazer alguns testes, porque humanos e cleicianos, eles são fisicamente muito parecidos e eles acham que ali pode ter uma resposta. O que ninguém esperava é que alguns desses aliens iam começar a encontrar as suas almas gêmeas, seus pares perfeitos, coisa que não acontecia há séculos. E é um rebuliço pra acontecer. Eu indico muito essa série pra quem não se sente desconfortável com aliens muito esquisitos, porque eles são literalmente humanos com tatuagem. E um humano verde do 3º livro, ele é mais esquisitinho. Mas é uma história bem legal, bem escrita. O primeiro livro, assim, eu li devorando aficionada. O segundo eu falei, meio repetitivo. Mas o 3º, assim, já mudou totalmente. E eu ainda tenho que ler o 4º. O 4º já lançou. E eu esqueci. A construção de personagem, de história, é bem legal. Por mais que repita a mesma fórmula de humana abduzida, aliens se encontram e o enlace acontece, eles conseguem fazer isso de maneiras diferentes. O primeiro livro continua sendo meu favorito? Sim. Mas ela consegue trazer coisas diferentes, coisas novas a cada livro. O problema, eu acho que acaba sendo que é meio sem graça o fato de ser sempre o mesmo alien. Então não tem muitas surpresas. Ai, tudo bem que o 3º alien, ele é meio diferente.
mas não o suficiente pra falar, olha que diferente, coisa. Não é, por exemplo, os outros que eu citei, que cada livro é um alien totalmente diferente, com culturas diferentes, com jeitos de ser diferente, jeito de hot de ser diferente. Acontece. Mas é uma história bem gostosinha. Eu li o terceiro livro apenas, eu acho que tem uns 7 na gringa. E agora a minha última indicação, junto com um bônus, que eu não gosto muito, mas eu acho importante falar, que é As Crônicas Veridianas, da Regina Bell. Eu deixei o meu queridinho pro final. Não que eu não goste muito de Filhos do Acordo, tá? Mas eu achei importante separar, né? Da Regina Bell. Aqui a gente vai conhecer uma raça em extinção. A gente começa a história acreditando que é apenas 2, que é a Amália, que ela é uma... eu não sei se eu posso usar a palavra. Serva de um cara que está escravizando muitas pessoas, e a sua avó. A história começa com a Amália conseguindo fugir. Ela vai para um planeta onde os homens são muito protetores com as mulheres, o que é ótimo para ela. Ela acaba chegando bem no dia em que tá tendo um casamento, um negócio de encontro. É complicado. E ela acaba se inscrevendo. Ela acha um carinha que é perfeito. Ele tem o sobrenome que ela tá procurando. Ele é um general. Então, ele é perfeito. Porque ela saiu e deixou a avó pra trás. E ela não pode fazer isso. Ela quer ir atrás da avó. E ela acaba conhecendo esse cara. Tá tudo perfeito. Porém, ele tem um primo. Esse primo mexe com ela. E a história ali vai seguindo com os dois se aproximando. Ela relata a verdade, a história por trás. A gente acaba descobrindo que elas não são as únicas, que existem muitas mulheres aprisionadas por esse homem. E ali começa uma luta para libertar todas. E diferente por exemplo, os Cleicianos, que é sempre a mesma coisa, mas nesse livro não, por mais que repita várias espécies, é algo totalmente diferente. Por exemplo, no primeiro livro a gente vai ter um trisal. E aí uma coisa importante, tá? Esses homens, alguns desses homens são doentes e eles precisam de, sabe, né? Pra melhorar. Não exatamente o ato, mas o que a mulher produz durante o ato. Meio esquisito, eu sei, mas é legal. O segundo livro a gente vai tratar sobre outra personagem com o mesmo alien, a mesma espécie de alien, porém um só e ele não é doente. O terceiro livro a gente volta no passado e a gente conhece a mãe da Amália, o amor da vida da mãe da Amália, o que achei que ia ser péssimo, porém adorei. O quarto livro a gente traz um personagem que já tá quase morrendo e a gente já conhece ele, ama ele e vai ter revelações. Então, cada livro, por mais que trazem aliens que a gente já conhece, que a gente já viu a história antes, é algo completamente novo. Fora que existe toda uma história sendo construída, todo um universo, seja de libertação, seja de guerra, seja de uma nova espécie perigosa que está surgindo. E a história, por mais que ela seja focada no romance, teve um momento que eu tava, ai meu Deus, ai o casal de novo, eu quero saber a história. Aconteceu isso, tá? Eu não tava nem aí pro hot, eu não tava nem aí pra história do casal. Eu queria a história da guerra, eu queria a história dessa raça perigosa. É uma história que me envolveu. E como eu disse, né, eu ia dar uma dica extra. Existe outra série da Regina Bell também, que é dos Braxianos. Eu não sou muito fã. Não sei porque eu não sou muito fã, tá, gente? Não é uma série que, assim, que me pegou, que me amarrou. Porém, elas são intimamente ligadas. Mas, assim, não é citar. Eles aparecem uns outros, tá? Eles são intimamente ligados. Então, por exemplo, uma personagem muito importante das Crônicas das Veridianas casou com um Braxiano. Então, eles são vitais. Tanto que em toda a sinopse tem ordem de leitura. E a partir do quarto, quinto livro, começa, ó. Aqui, ó, Braxiano, Veridiana. Então, querendo ou não, vocês têm que ler pra entender. E não é tipo, ai, vocês não precisam. Leiam, tá, gente? É importante, senão você vai falar, meu Deus, onde é que eu tô? Tá? São intimamente ligados. O livro da Agência Prime tem algumas ligações do último livro que eu li, mas são bem pouquinhas, bem de leve. Mas o importante é que é uma história maravilhosa. É uma história assim que, meu Deus, eu não vejo a hora de lançar o último livro, porque eu já li os 6, falta o último, mas eu acho que não é o último da série, é o último que o autor escreveu. E eu não vejo a hora, porque uma grande guerra vai acontecer. Eu acho que ela começa no 7º livro, então, gente, não vejo a hora. E acho que é isso. Todas as séries que eu citei aqui vão estar na descrição, tanto grátis pelo Kindle Unlimited, quanto pela compra do e-book. E se for comprar pelo e-book, gente, compra usando o meu link. Por quê? Porque a Amazon paga uma comissão pro canal e você não é nada cobrado por isso.
Fez sentido a minha frase? Espero que sim. Meus livros também vão estar aqui na descrição, nas mesmas condições. Se você já conhece algum desses livros ou se você tem outros livros de Alien pra me indicar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que ajuda bastante. Se inscreve no canal porque eu estou sempre indicando livros maravilhosos pra vocês. Se eles serão estranhos, eu aviso. Ou questionáveis. Faz parte. Vai me seguir nas minhas redes sociais que eu estou aparecendo lá de vez em quando, mostrando o que eu tô lendo, o que eu tô escrevendo, minha gata que eu tô revisando, um pouquinho de como anda a minha vida. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!